E continuando o nosso curso sobre hacks da aprendizagem, agora nós vamos falar sobre os estilos de aprendizagem. Para começar, nós vamos falar sobre o estilo visual. O que se trata o estilo visual de aprendizagem? No estilo visual, nós vamos usar recursos visuais para que a gente possa melhorar a apreensão daquele conteúdo. Muitas vezes, esses recursos visuais também podem ajudar a compreender melhor esse conteúdo. Por exemplo, se eu estou estudando um conteúdo histórico e eu faço uma linha do tempo e vou colocando ali os acontecimentos, isso pode me ajudar a entender melhor a sequência de fatos que chegaram até uma determinada situação, que chegaram até um determinado evento histórico. Ou, por exemplo, quando eu vou estudar uma parte do corpo em que eu posso fazer um desenho e colocando setas, colocando o nome daquelas partes do corpo. E às vezes até mesmo quando a gente vai fazer um resumo, mas a gente faz um resumo com conexões através de setas, que a gente vai chamar ali de mapas mentais. Isso também pode ajudar a gente a entender a conexão de um assunto para o outro, né? Da onde vem o que, por exemplo. Ou quando eu faço, por exemplo, um resumo bem bonitinho ali e cada tópico eu vou marcando com uma cor diferente, por exemplo, quando eu boto uma setinha diferente, isso também vai ajudando a gente a perceber visualmente como que esse conteúdo se organiza, e tudo isso vai ajudar a gente a conseguir ter uma melhor memorização desse conteúdo, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de estilos, de estratégias que a gente pode usar dentro do estilo visual. Então, a gente tem, por exemplo, os desenhos, como a gente falou, eu posso fazer um desenho daquilo que eu estou estudando, para poder facilitar a compreensão. Eu posso fazer mapas mentais, né, que são quando eu vou botando uma conexão de uma coisa com a outra, o que gera o quê, e eu vou anotando tudo aquilo ali. Eu posso fazer tabelas também, né, então eu vou agrupando as informações por categorias, e aí eu vou conseguindo ter mais facilidade para compreender como aquela informação ali se organiza. Eu posso fazer gráficos para entender a incidência de alguma coisa, né, o quanto que uma coisa é mais frequente do que outra coisa, e esses gráficos vão me ajudar a visualizar isso melhor. Por exemplo, se eu falo aqui, ah, a quantidade de vezes que um aluno precisa de auxílio para uma prova de matemática é de 43% das vezes, mas para uma prova de português é 37%, e para provas de ciências é 15%. Então, essas porcentagens, quando a gente vai falando números assim, fica muito difícil da gente conseguir compreender. Mas se eu boto um gráfico ali de pizza, eu consigo entender a divisão de quantos por cento de monitores, por exemplo, eu teria que ter para cada disciplina, né? E para eu entender os conteúdos, isso também vai ajudar. E as cores, como a gente falou, então muitas vezes fazendo o resumo, colocando cores em cada uma das coisas, vai ajudar a gente a fixar. Existem pessoas que conseguem olhar para um conteúdo e a visualização ajuda a fixar melhor para elas. Para outras pessoas, a visualização não é o mais importante. Mas ainda assim, para essas pessoas, se a gente puder usar todos os recursos que tiverem à nossa disposição, é melhor, tá? Então, assim, quanto mais... Lembra que a gente falou da repetição quando a gente estava falando sobre a memória semântica? E também quando a gente estava falando sobre memória operacional, então a gente entende que a memória, né, ou seja, a apreensão do conteúdo, a aprendizagem, ela depende muito de repetição. E se eu consigo repetir de maneiras diferentes, eu vou conseguir ter mais certeza que esse conteúdo vai ser fixado. Porque no nosso cérebro ele não vai estar numa conexão só, ele vai estar conectado com várias outras coisas. Então isso faz com que a apreensão do conteúdo seja muito melhor. Então, a gente, mesmo que você ache que você não é uma pessoa tão visual, você pode usar também os recursos visuais para ajudar na fixação. Mas para algumas pessoas, o visual vai ser uma das coisas mais importantes, porque elas conseguem manter uma memória visual maior. Então, para essas pessoas, isso aqui vai ser essencial, tá? Aí a gente também tem o estilo sinestésico, tá? Então, essa pessoa ela precisa de prática, fazer. O fazer é o que mais vai ajudar essa pessoa a memorizar. Mas, de novo, todo mundo pode se beneficiar desse método. Para algumas pessoas ele vai ser muito mais eficiente do que para outras, mas para todos ele é útil, tá? Então, o que o sinestésico está trabalhando aqui, né? A gente já falou antes das nossas
capacidade cognitiva. O sinestésico, ele está trabalhando sim na memória semântica, porque ele vai acabar trazendo a repetição através dos exercícios, experiências e do ensino. A gente está trabalhando ali, lembra quando eu falei para você da reprodução da memória? Porque quando eu estou fazendo exercício ou quando eu estou ensinando o conteúdo, por exemplo, eu estou reproduzindo essa memória. Então, é uma maneira de fixar melhor esse conteúdo e de conseguir aprender como acessar melhor esse conteúdo numa situação futura. E no sinestésico, eu também estou trabalhando a execução desse conteúdo. Então, ele também vai trazer um pouco da memória procedural, tá, gente? Através ali da repetição da prática, né, de fazer algo, tá? Então, para algumas pessoas isso aqui é mais importante do que para outras, mas eu diria que é importante para todas, tá? Quanto mais caminhos a gente faz com um conteúdo no nosso cérebro, mais fixado esse conteúdo vai ficar, mais fácil vai ser eu aplicar ele depois, tá? Então, o sinestésico a gente pode usar pelo exercício. Então, a gente pode exercitar, fazer várias vezes questões sobre um determinado tema, fazer problemas, exercitar realmente um procedimento daquela questão, como eu falei, cálculos matemáticos mais simples, operações matemáticas mais simples, caminhos de raciocínio lógico, uma série de coisas que eu posso ali repetir para poder eu conseguir fazer esse exercício, tá? O sinestésico, ele também faz parte das experiências. E aí, muitas vezes, a gente precisa vivenciar algo para que aquilo possa realmente se fixar para a gente, para que a gente possa compreender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, a gente está estudando lá, por exemplo, Constituição. Aí fala assim, gente, como que eu vou trabalhar a Constituição de uma maneira sinestésica? Eu posso, por exemplo, pegar fatos, situações que aconteceram, posso buscar situações, notícias e outras coisas que estão atreladas às questões constitucionais. E aí eu vou entender experiências, situações que aconteceram que estão associadas àquele conteúdo, o que vai fazer com que ele se fixe muito mais fácil para mim, né? Uma outra forma da gente conseguir trabalhar com o sinestésico é a gente ensinar. Porque quando eu ensino o conteúdo para alguém, eu estou manipulando aquele conteúdo, né? Eu estou pegando aquele conteúdo que está ali, aquela frasezinha feita, mas se eu tenho que explicar para alguém, eu preciso compreender aquilo, eu preciso conectar aquilo com outras coisas, para traduzir esse conteúdo para aquela pessoa de uma outra maneira, de uma maneira em que ela possa aprender. Então, eu estou trabalhando no sinestésico quando eu estou ensinando esses conteúdos, tá? Uma outra maneira é os grupos de estudo, porque ali no grupo de estudo cada um vai trazendo sua ideia e a gente vai junto pensar sobre aquilo, junto manipular aquele conteúdo. Então, a gente também está trabalhando de forma sinestésica aquele aprendizado. Outra maneira, que é o que as pessoas mais usam, né, que é a forma auditiva, tá? E eu coloquei ali em cima um ponto importante, ouvir mais e falar também. Por quê? Muitas pessoas só querem ouvir, mas o ouvir, né, então, por exemplo, se eu pego um audiobook para eu ouvir, então eu só estou ouvindo, só escutando aquele conteúdo, esse conteúdo não está sendo manipulado. E muitas vezes quando a gente está escutando, a gente vai com a nossa atençãozinha para um outro lugar, né? A gente distrai. E, de novo, quando a gente distrai, a informação não entra, tá? Então, assim, eu tô ali ouvindo um audiobook. E aí eu tô com a minha atenção lá no outro lugar, ou mesmo que eu estivesse prestando atenção, tá? Mas eu não tô manipulando aquela informação, ela tá só entrando passivamente. Então, é um processo muito simples. A fixação da informação fica prejudicada se eu estiver usando só isso. Agora, se eu ouço esse audiobook e ao mesmo tempo eu falo, por exemplo, minhas conclusões, nossa, isso é interessante, isso deve ter a ver com aquilo. Se eu estou manipulando aquela informação mentalmente e se eu estou falando também, tá, gente? Quando a gente bota para fora, existe um caminho neuronal que está sendo feito. Quando eu estou falando só na minha cabeça é uma coisa. Quando eu estou falando mesmo, eu tenho um caminho extra que eu estou percorrendo, além daquele de falar só na minha cabeça. E tudo isso ajuda na fixação desse conteúdo. Tá? Então, ouvir audiobooks é uma maneira. Eu posso assistir aulas, posso repetir ou assistir essas aulas de novo, para que eu possa conseguir fixar melhor esse conteúdo e ensinar esse conteúdo, de novo, ensinar aqui ele entra no sentido de quando eu falo, eu também escuto aquilo que eu falo. Eu também exercito aquilo que eu estou ouvindo. Então, o ensinar entra e aí eu posso, nesse ensinar, quando eu não estou ensinando uma outra pessoa, mas eu estou ouvindo conteúdo, eu posso usar a reinterpretação
e o parafrasear. O que quer dizer isso, tá? Eu estou ouvindo um conteúdo. Ouvi esse conteúdo, e aí eu pego aquele conteúdo que me foi dito e eu tento interpretar aquilo ali de uma outra maneira, interpretar para outras aplicações, ou até mesmo dizer aquele conteúdo, isso é parafrasear, é quando eu digo o conteúdo, mas com palavras diferentes, uma construção de frase diferente, eu estou dizendo a mesma coisa. Então eu posso dizer, por exemplo, a atenção é a porta de entrada de informações para o nosso cérebro. Parafraseando, quando a gente está prestando atenção em alguma coisa, a gente está pegando a informação que está fora e a gente está deixando o espaço, o caminho aberto para que ela possa entrar no nosso cérebro. Ah, você falou a mesma coisa, exatamente, falei a mesma coisa. Só que quando eu falo de maneiras diferentes, eu estou usando o meu raciocínio, tá? Em forma de palavras, em forma de sons. Eu estou usando esse raciocínio para poder conseguir compreender aquele conteúdo. Porque eu tenho que dizer de uma outra maneira, então eu vou ter que entendê-lo. Todas essas manipulações de conteúdo vão fazendo com que o conteúdo se fixe melhor na nossa mente, tá? Então, o auditivo pode ser mais fácil para muitas pessoas do que a leitura, por exemplo, até por uma dificuldade de prestar atenção, tá? Mas quando a gente estiver ouvindo, a gente precisa estar manipulando esse conteúdo para que ele se fixe melhor. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não fechar a porta de entrada do nosso cérebro, que é a atenção, para a gente não distrair e acabar não fixando nada. Mas o auditivo é importante para todos e para alguns vai ser a estratégia mais fácil para conseguir estudar. Às vezes, como falamos, por questões cognitivas, às vezes por questões de tempo mesmo, né? Não conseguir ter tempo para ficar parado ali lendo alguma coisa. Mas fica com essa dica de sempre manipular esse conteúdo quando você estiver usando o recurso auditivo. E por fim, eu quero falar com vocês um pouco sobre estudar o conteúdo do jeito que você vai usar o conteúdo. Então, muitas vezes a gente ouve, talvez já tenha acontecido isso com vocês em alguma aula, numa faculdade, num curso, quando você ouve aquela aula, mas na hora de você aplicar, na hora que vem um problema, uma questão, a gente não sabe como aplicar aquele conteúdo, né? Por quê? Porque a gente pegou aquela informação do jeito que ela veio, pronto ali, e pronto, só isso. A gente pegou aquela informação e guardou. Mas na hora de a gente usar essa informação, a gente precisa manipular, a gente precisa entender como que aquela informação, aquele conceito se aplica na situação. Então, a gente precisa estudar esse conteúdo do jeito que a gente vai usar ele. Tá? Então, se eu vou, por exemplo, estudar para um concurso, preciso fazer questões, porque é assim que eu vou usar esse conteúdo para o concurso. Eu vou fazer questões. Então, eu estou estudando conteúdo tal, já estudo o conteúdo e já vai fazendo questões. Por quê? Porque na hora de aplicar, o caminho para você achar essa informação já vai estar formulado, já vai estar claro para você. Agora, se eu estudo o conteúdo, só leio lá, né? Por exemplo, um conteúdo de história, uma constituição, por exemplo. Só estou lá lendo, 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 lendo. Aí, na hora que aparece uma questão, eu não consigo entender o que se aplica ao quê, como usar aquele conteúdo, como fazer aquela questão e chegar no resultado que eu preciso chegar, tá? Então, a gente precisa usar esse conteúdo enquanto a gente está aprendendo ele, para que ele possa se fixar no caminho correto nas nossas conexões neuronais. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula nesse momento e eu quero desejar para vocês uma boa aprendizagem.